Todos acreditavam que o bebê do milionário nasceu cego, até a nova babá descobrir a verdade chocante escondida nos colírios. Deixe seu like e comente de onde está nos assistindo. Vamos à nossa história. O apartamento panorâmico no bairro dos Jardins, em São Paulo, respirava luxo silencioso. Pisos de mármore italiano refletiam a luz filtrada por cortinas de linho importado. Obras de arte contemporânea adornavam paredes brancas impecáveis. Tudo era perfeito, meticulosamente organizado, como a capa de uma revista de decoração. Mas, por trás daquela perfeição visual, havia um silêncio diferente. Não era o silêncio da paz, mas o da ausência, da dor não dita, do luto que ainda sangrava em cada cômodo vazio. Samuel Almeida observava a cidade lá embaixo, através da janela do seu escritório, as mãos nos bolsos da calça social italiana, a postura ereta que escondia o peso invisível que carregava nos ombros, um dos empresários mais bem-sucedidos do mercado financeiro brasileiro. Seu nome aparecia regularmente nas páginas de economia dos principais jornais. Sua empresa de investimentos movimentava bilhões, mas nada disso importava quando olhava para o berço vazio no quarto ao lado. Benício tinha apenas 2 anos, um bebê de bochechas rosadas, cabelos castanhos claros com cachos suaves, olhos grandes que nunca focavam em nada. Olhos que, segundo todos os especialistas consultados, nunca veriam. Cegueira congênita completa, haviam diagnosticado logo após o nascimento. Uma condição rara, irreversível, devastadora. A mãe de Benício, Melissa, não havia resistido às complicações do parto. Uma hemorragia inesperada, minutos críticos, decisões impossíveis. Samuel ainda se lembrava de estar no corredor do hospital, sendo informado de que teria que escolher. Mas não houve escolha real. Melissa já havia partido quando os médicos finalmente admitiram a verdade. E Benício nasceu segundos depois, com o choro fraco de quem chegava ao mundo sem a mãe, sem a visão, sem o futuro que Samuel havia imaginado. 2 anos depois, Samuel ainda não sabia como processar aquela perda dupla. Perdera a mulher que amava e, de certa forma, também perdera o filho. Não fisicamente, mas emocionalmente. Não conseguia se conectar com Benício. Cada vez que olhava para aqueles olhinhos vazios, via Melissa. Via tudo o que perdeu. Via sua própria falha em proteger sua família. Benício passava os dias em seu quarto, cercado pelos melhores brinquedos educativos para crianças com deficiência visual. Texturas variadas, brinquedos sonoros importados, um arsenal de estímulos táteis e auditivos que custavam fortunas, mas o bebê raramente reagia. Ficava sentado no tapete macio, balançando suavemente para frente e para trás, às vezes segurando um ursinho de pelúcia que uma das babás anteriores havia dado a ele. Não chorava muito, não sorria. Apenas existia naquele mundo silencioso que Samuel não conseguia alcançar. As babás se revezavam. 5 nos últimos 18 meses. Todas com excelentes referências, experiência com crianças especiais, treinamento em estimulação precoce. Todas duravam poucos meses antes de pedir demissão. Não porque Benício fosse difícil, mas porque a casa era pesada demais. O pai ausente, sempre trancado no escritório ou viajando a negócios. O bebê desconectado, imerso em seu mundo inacessível. A mansão luxuosa que parecia um mausoléu. Foi Rosa, a governanta que trabalhava para Samuel há mais de uma década, quem sugeriu Luciana. Senhor Samuel, disse ela certa manhã, entrando no escritório com a bandeja do café. Conheci uma moça que pode ser diferente das outras. Samuel mal levantou os olhos dos relatórios financeiros espalhados pela mesa. Não quero entrevistas agora, Rosa. Contrate quem achar melhor. Você sabe o que Benício precisa. Esta é especial, Rosa insistiu, com aquele tom que usava quando não aceitaria um não como resposta. Chama-se Luciana Tavares. Tem 29 anos, formação em pedagogia e especialização em desenvolvimento infantil. Mas não é isso que a torna especial. Samuel suspirou, finalmente olhando para a governanta. O que então? Ela perdeu um filho há 6 meses. Também tinha 2 anos. Também tinha uma condição especial. Hidrocefalia. Passou por várias cirurgias.
mas não resistiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Samuel sentiu algo apertar em seu peito. E você acha que isso a qualifica? Uma mulher de luto para cuidar do meu filho? Acho que ela entende a dor, Senhor. E às vezes é isso que uma criança precisa. Alguém que realmente entenda. Samuel não respondeu imediatamente. Parte dele queria recusar. Mas outra parte, menor e mais silenciosa, se perguntava se Rosa não tinha razão. Todas as babás anteriores eram profissionais competentes, mas distantes. Faziam seu trabalho com eficiência clínica. Talvez Benício precisasse de algo mais. Marque a entrevista, disse finalmente, voltando aos papéis. Luciana Tavares chegou numa tarde chuvosa de março. Rosa a recebeu na porta e a conduziu pela sala imensa até o escritório de Samuel. Luciana observou tudo com olhos atentos, mas sem a admiração deslumbrada que a maioria demonstrava ao entrar naquele apartamento. Havia algo contido em sua postura, uma serenidade nascida não da paz, mas da aceitação forçada da dor. Era bonita de uma forma discreta. Cabelos castanhos, presos num coque simples, pele morena clara, olhos escuros que carregavam histórias que ela não precisava contar. Vestia uma blusa branca simples e calça preta, nada extravagante, mas limpo e apropriado. Quando entrou no escritório, cumprimentou Samuel com um aceno de cabeça respeitoso e se sentou apenas quando convidada. Obrigado por vir, Sra. Tavares. Samuel começou, mantendo o tom profissional que usava em todas as entrevistas. Rosa me informou sobre sua formação. Impressionante. Obrigada, Sr. Almeida. Também me contou sobre sua perda pessoal. Sinto muito. Luciana sustentou seu olhar sem desviar. Obrigada, foi difícil, ainda é. E por que quer trabalhar aqui, com outra criança especial tão logo depois de... Porque sei o que é amar uma criança que o mundo considera quebrada, Luciana respondeu com uma honestidade que o pegou desprevenido. E sei que elas não são quebradas, são apenas diferentes. Meu filho me ensinou mais em 2 anos do que aprendi em toda a minha vida. Quero honrar isso. Samuel estudou seu rosto por um longo momento. Não havia pena em seus olhos, nem aquela esperança artificial que as outras babás sempre demonstravam. Havia apenas verdade crua. Benício não reage muito, disse ele. Os especialistas dizem que é normal em casos de cegueira congênita severa. Pode levar anos, até que desenvolva habilidades sociais básicas. Talvez nunca desenvolva completamente. Toda criança reage, Luciana respondeu calmamente. Só precisamos aprender a língua delas. Algo naquela frase tocou Samuel de uma forma que não esperava. Assentiu lentamente. Quando pode começar? Amanhã, se precisar. E assim começou. No dia seguinte, Luciana chegou pontualmente às 7 da manhã. Rosa a guiou pelo apartamento, mostrando onde ficavam os suprimentos de Benício, seus horários de alimentação, medicamentos, nenhum, apenas vitaminas, brinquedos preferidos, embora Benício raramente mostrasse preferência por qualquer um. Então, a levou até o quarto do bebê. Benício estava sentado no tapete como sempre, segurando o ursinho, balançando levemente. A luz da manhã entrava pela janela, mas seus olhos não seguiam o brilho. Permaneciam fixos em lugar nenhum, suas pupilas sem foco. Luciana parou na porta, observando em silêncio. Seu coração apertou, não pela cegueira de Benício, mas pela solidão que emanava dele. Reconhecia aquela solidão. Seu filho também havia vivido nela, preso num corpo que não funcionava como deveria. Lentamente, sem fazer barulho brusco, Luciana entrou no quarto. Ajoelhou-se a uma distância respeitosa de Benício, sem invadir seu espaço imediatamente. Oi, Benício, disse suavemente. Meu nome é Luciana. Vou cuidar de você a partir de agora. O bebê não reagiu. Continuou balançando, os dedos pequenos apertando o ursinho. Luciana não se aproximou mais. Apenas ficou ali, na mesma altura que ele, respirando no mesmo ritmo, deixando que se acostumasse com sua presença. Rosa observava da porta, curiosa. Depois de longos minutos em silêncio, Luciana começou a cantarolar baixinho. Uma canção de ninar simples, que costumava cantar para seu filho. Sua voz era suave, quase um sussurro, preenchendo o quarto sem dominá-lo.
E então, algo minúsculo aconteceu. Benício parou de balançar. Foi só por um segundo. Tão breve que Rosa quase perdeu. Mas Luciana viu. E seu coração disparou. O bebê não virou a cabeça, não sorriu, mas parou. E naquele silêncio interrompido, Luciana soube que ele a havia ouvido, que de alguma forma havia registrado sua presença. Era um começo minúsculo, mas era um começo. Os primeiros dias de Luciana na mansão dos Almeida foram de observação silenciosa. Ela não tentou forçar nenhuma conexão com Benício, não invadiu seu espaço com entusiasmo artificial, nem o bombardeou com estímulos excessivos como as babás anteriores haviam feito. Em vez disso, simplesmente estava presente. Sentava-se no chão do quarto dele, a uma distância respeitosa, e o observava. Estudava cada movimento, cada padrão, cada pequeno gesto que ele fazia. Benício tinha rotinas muito específicas. Acordava sempre por volta das 6:30 da manhã, mas não chorava. Apenas ficava quieto no berço até que alguém viesse buscá-lo. Durante o café da manhã, aceitava a comida que lhe ofereciam sem resistência, mas também sem entusiasmo. Abria a boca mecanicamente quando sentia a colher perto dos lábios, engolia, esperava a próxima. Não havia alegria, não havia curiosidade, apenas aceitação passiva. Depois da alimentação matinal, era levado para o tapete de atividades em seu quarto. Ali ficava até a hora do almoço, sempre na mesma posição, segurando o mesmo ursinho, balançando no mesmo ritmo constante. As babás anteriores haviam tentado introduzir outros brinquedos, mas Benício os ignorava. Se tirassem o ursinho de suas mãos, ele chorava baixinho até que fosse devolvido. Então voltava ao balanço. Luciana observava tudo isso com um nó crescente no peito. Não era apenas a cegueira que isolava Benício, era algo mais profundo. O bebê havia se retirado para dentro de si mesmo, construindo um casulo de silêncio e repetição. Como se tivesse decidido que o mundo externo não valia a pena explorar. No terceiro dia, Luciana tomou uma decisão. Sentou-se no tapete ao lado de Benício, mais perto do que antes, mas ainda sem tocá-lo. E começou a narrar, não com voz animada ou infantilizada, mas com tom calmo e descritivo. O sol está entrando pela janela agora, disse suavemente. Deve estar quentinho lá fora. Consigo ouvir os pássaros cantando. Acho que são bem tivis. Fazem um som bem característico, sabe? Parece que estão chamando um ao outro. Benício não reagiu, mas Luciana continuou. Tem um relógio na parede do seu quarto. Faz tic-tac, tic-tac. É um som constante. Aposto que você escuta ele o tempo todo, não é? Ela fez uma pausa, esperando. Nada. Estou usando uma blusa de algodão hoje. É macia e fresquinha. Você gosta de texturas macias, não gosta? Seu ursinho é bem macio também. Lentamente, com movimentos deliberados, Luciana estendeu a mão e tocou levemente o ursinho que Benício segurava. Não puxou, apenas tocou. Os dedos pequenos do bebê se apertaram um pouco mais ao redor do brinquedo, mas ele não o afastou. Ele é importante para você, não é? Luciana sussurrou. Vou ter cuidado. Prometo. Durante os dias seguintes, Luciana manteve essa rotina. Sentava-se ao lado de Benício e narrava o mundo ao redor dele. Descrevia sons, temperaturas, texturas, movimentos. Criava um mapa verbal do ambiente que ele não podia ver. E lentamente, muito lentamente, começou a notar mudanças sutis. Benício passou a inclinar a cabeça ligeiramente quando ela falava. Não virava na direção dela completamente, mas havia um reconhecimento sutil. Seus dedos relaxavam um pouco quando ela tocava o ursinho. O balanço diminuía de intensidade quando ela estava por perto. Samuel observava essas interações à distância. Raramente entrava no quarto quando Luciana estava trabalhando, mas às vezes parava na porta entreaberta, ouvindo sua voz suave, enquanto ela descrevia o voo de um pássaro lá fora, ou o som da chuva começando a cair. Havia algo na paciência dela que o incomodava e o fascinava ao mesmo tempo. Ela não tinha pressa. Não esperava resultados imediatos. Apenas estava presente, constantemente presente. Uma noite, quase 2 semanas após Luciana começar,
Samuel a encontrou na cozinha preparando a mamadeira noturna de Benício. Ele havia trabalhado até tarde no escritório e descera para pegar água quando a viu. Como está ele? Perguntou a primeira vez que iniciava uma conversa com ela sobre algo além de questões logísticas. Luciana olhou para ele, um pouco surpresa. Bem, comeu todo o jantar hoje. Isso é bom. As outras babás diziam que ele estava bem também. Samuel respondeu, o tom mais duro do que pretendia. Mas nada nunca mudava. Mudança leva tempo, Sr. Almeida, Luciana disse calmamente, testando a temperatura da mamadeira no pulso. Especialmente para uma criança que aprendeu que o mundo é um lugar silencioso e imutável. Os médicos dizem que ele pode nunca desenvolver completamente habilidades sociais. Os médicos não conhecem Benício, Luciana respondeu, e havia uma firmeza em sua voz agora. Eles conhecem estatísticas, diagnósticos, mas cada criança é única. Samuel cruzou os braços estudando-a. Você parece muito confiante para alguém que está aqui há apenas 2 semanas. Não é confiança, senhor. É esperança. E seu filho merece que alguém tenha esperança por ele. As palavras atingiram Samuel como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Luciana pegou a mamadeira e passou por ele, caminhando em direção às escadas. Boa noite, Sr. Almeida, disse suavemente, sem olhar para trás. Samuel ficou sozinho na cozinha, o peito apertado com emoções que não conseguia nomear. Culpa, raiva, tristeza e algo mais perigoso, esperança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, subiu até o quarto de Benício na hora de dormir. Ficou na porta, observando Luciana sentar-se na cadeira de balanço ao lado do berço, segurando o bebê no colo enquanto ele tomava a mamadeira. Ela cantarolava baixinho a mesma canção de ninar que Samuel a ouvira cantar no primeiro dia. Benício estava relaxado em seus braços, os olhinhos fechados, uma das mãozinhas segurando fracamente o dedo de Luciana. Era uma cena tão simples, tão ordinária, mas Samuel não conseguia se lembrar da última vez que havia segurado seu filho assim. Não conseguia se lembrar da última vez que havia tentado. Luciana percebeu sua presença e olhou para cima. Seus olhares se encontraram por um momento, e Samuel viu algo em seus olhos que o desarmou completamente. Não era julgamento, era compreensão, como se ela soubesse exatamente por que ele havia se afastado, por que construíra aquelas paredes ao redor do coração. Quer segurá-lo? Ela perguntou baixinho. Samuel hesitou. Cada fibra de seu ser queria dizer não, queria voltar para o escritório, para o mundo que conseguia controlar. Mas algo mais forte o empurrou para frente. Assentiu, incapaz de falar. Luciana se levantou cuidadosamente e caminhou até ele, estendendo Benício em seus braços. Samuel o recebeu com mãos trêmulas, ajeitando o peso pequeno contra o peito. O bebê se mexeu levemente, mas não acordou. Seu rostinho estava relaxado, os cachos macios encostados no ombro de Samuel. Ele cheira a você, Luciana disse suavemente. Reconhece o cheiro do pai. Samuel olhou para o rosto do filho. Realmente olhou pela primeira vez em muito tempo. Não viu mais Melissa. Não viu mais a perda. Viu apenas Benício. Um bebê que merecia mais do que um pai ausente e uma casa cheia de silêncios não ditos. Sinto muito, sussurrou, não sabendo ao certo para quem estava se desculpando. Para Benício. Para Melissa. Para si mesmo. Luciana tocou levemente seu braço. Ele ainda está aqui, Sr. Almeida. Não é tarde demais. Samuel ficou ali por longos minutos, segurando o filho adormecido, sentindo o calor pequeno contra o peito, o ritmo suave da respiração. E pela primeira vez, desde que Melissa morreu, permitiu-se sentir algo além da dor. Quando finalmente devolveu Benício a Luciana para que ela o colocasse no berço, suas mãos ainda tremiam, mas era um tremor diferente agora. Não era apenas medo, era algo próximo de esperança. Obrigado, disse a Luciana antes de sair do quarto. Ela apenas sorriu. Ele precisa de você. Sempre precisou. Samuel desceu as escadas lentamente, o coração pesado, mas menos vazio do que antes. No escritório, em vez de abrir o laptop e mergulhar no trabalho como sempre fazia,
Sentou-se na poltrona e olhou para as fotos na estante. Melissa sorrindo, grávida, radiante. Ele ao lado dela, a mão no ventre arredondado, cheio de esperanças e planos. Pegou o celular e agendou um lembrete para o dia seguinte. Café da manhã com Benício. Era um passo pequeno, mas era um passo. Lá em cima, Luciana cobriu Benício com o cobertor macio e ficou ao lado do berço por mais alguns minutos, observando o bebê dormir. Pensou em seu próprio filho, na dor que ainda carregava como uma ferida aberta, mas pensou também em como cada criança merecia ser vista, ser amada, ser lutada. Vou ajudar você a encontrar seu caminho de volta, sussurrou para Benício adormecido. Prometo. E naquela noite, na mansão silenciosa, 3 corações começaram lentamente a se curar. A manhã seguinte trouxe uma mudança inesperada na rotina da mansão. Samuel desceu para o café da manhã às 7 horas, horário em que normalmente ainda estava trancado no escritório, respondendo e-mails de mercados internacionais. Rosa quase derrubou a bandeja de pães quando o viu entrar na sala de jantar. Senhor, Almeida, disse surpresa. Precisa de algo? Vou tomar café com Benício hoje, respondeu simplesmente, ajustando as mangas da camisa social. Havia uma tensão em seus ombros que revelava o quanto aquele momento o deixava desconfortável. Rosa sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seu rosto maduro. Vou avisar a Luciana para trazer o pequeno. Minutos depois, Luciana desceu carregando Benício no colo. O bebê estava acordado, vestindo um macacão azul claro, os cabelos ainda bagunçados do sono. Seus olhinhos vagavam sem foco, mas ele parecia calmo nos braços de Luciana. Bom dia, Sr. Almeida, cumprimentou Luciana, notando a rigidez na postura dele. Benício está pronto para o café. Samuel assentiu, indicando a cadeira alta que sempre ficara encostada no canto da sala, nunca usada. Pode colocá-lo ali? Luciana acomodou Benício na cadeira com cuidado, ajustando o cinto de segurança. O bebê começou a se mexer inquieto, não acostumado com aquele ambiente. Geralmente, tomava café da manhã no quarto, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma rotina. Ele não está acostumado, Luciana explicou baixinho a Samuel. Mudanças de ambiente podem deixá-lo ansioso. Talvez isso não seja uma boa ideia. Samuel recuou, a voz carregada de incerteza. Ou talvez seja exatamente o que ele precisa, Luciana respondeu com gentileza firme. Pegou a mão de Samuel e a guiou até o ombro de Benício. Toque nele, deixe que saiba que você está aqui. Samuel hesitou, mas finalmente pousou a mão no ombro pequeno do filho. Benício parou de se mexer imediatamente. Sua cabeça se virou ligeiramente na direção do toque, como se tentasse identificar aquela presença. Bom dia, Benício, Samuel disse, a voz mais baixa do que o normal. Sou eu, seu pai. O bebê não respondeu, mas também não se afastou. Ficou quieto, processando aquela voz que raramente ouvia, aquele toque que quase não conhecia. Rosa trouxe a papinha de frutas que Benício sempre comia no café da manhã. Luciana pegou a tigela e a colher, mas em vez de alimentá-lo como sempre fazia, estendeu para Samuel. Quer tentar? Ofereceu. Samuel olhou para a colher como se fosse um objeto alienígena. Eu não sei se... Não tem segredo, Luciana encorajou. Apenas vá devagar. Ele vai abrir a boca quando sentir a colher perto dos lábios. Com mãos desajeitadas, Samuel pegou a tigela e a colher. Sentou-se na cadeira ao lado de Benício e encheu a colher com a papinha de mamão. Aproximou do rosto do filho e, como Luciana havia previsto, Benício abriu a boquinha automaticamente. Samuel deslizou a colher para dentro, observando fascinado enquanto o bebê mastigava e engolia. Era um ato tão simples, tão ordinário, mas para Samuel parecia monumental. Quantas manhãs havia perdido? Quantos momentos como esse havia delegado a estranhos, enquanto se escondia atrás de planilhas e reuniões? Está indo bem, Luciana disse suavemente, sentando-se do outro lado da mesa, dando-lhes espaço, mas permanecendo perto o suficiente para ajudar se necessário. Samuel continuou alimentando Benício, colherada após colherada. No meio do processo, algo inesperado aconteceu.
Enquanto Samuel aproximava a colher, Benício levantou a mãozinha e tocou o pulso do pai. Foi um toque leve, exploratório, os dedinhos pequenos percorrendo a pele de Samuel como se estivesse lendo braille. Samuel congelou, o coração acelerado. Ele está conhecendo você, Luciana completou, a voz carregada de emoção. Pelo toque. É como ele entende o mundo. Samuel permaneceu imóvel, deixando que o filho explorasse sua mão, seu pulso, a textura da manga de sua camisa. Benício não sorriu, mas havia uma concentração em seu rostinho, uma curiosidade que Samuel nunca havia visto antes. Foi, filho, Samuel sussurrou, sentindo lágrimas ardendo em seus olhos. Estou aqui, finalmente estou aqui. O café da manhã durou quase 1 hora, muito mais do que o habitual. Samuel não tinha pressa de voltar ao escritório. Pela primeira vez em 2 anos, algo mais importante ocupava sua atenção. Depois que Benício terminou de comer, Luciana sugeriu que levassem o bebê para o jardim de inverno, um espaço amplo com grandes janelas que Samuel raramente usava. A luz natural inundava o ambiente e havia plantas tropicais espalhadas pelo cômodo, criando um pequeno oásis verde dentro da mansão. O sol da manhã é bom para ele, Luciana explicou enquanto colocava Benício em um tapete macio no chão. E os sons aqui são diferentes. As folhas das plantas se movem com o vento do ar-condicionado. Ajuda a desenvolver a percepção auditiva dele. Samuel observava enquanto Luciana se sentava ao lado de Benício, pegando as mãozinhas dele e as guiando até as folhas de uma samambaia próxima. Sente isso, Benício. É uma folha. Macia e fresquinha. Tem uma textura interessante, não tem? Benício tocou a folha com curiosidade, seus dedos explorando a superfície. Então, para surpresa de todos, ele apertou a folha entre os dedos, fazendo um pequeno som de amassado. E sorriu. Foi um sorriso pequeno, breve, mas inconfundível. Samuel sentiu seu coração parar por um segundo. Ele sorriu, disse, quase sem acreditar. Luciana, ele sorriu. Sim, ela respondeu, a própria voz emocionada. Ele gostou da textura e do som. É uma descoberta nova para ele. Samuel se ajoelhou ao lado deles, pegando uma folha maior de uma planta próxima. Benício, tenta esta aqui. Guiou a mãozinha do filho até a folha, e Benício repetiu o gesto, apertando-a e ouvindo o som. O sorriso apareceu novamente, um pouco mais duradouro desta vez. Meu Deus, Samuel murmurou. Todo esse tempo, ele só precisava de estímulos diferentes. Não apenas estímulos, Luciana corrigiu gentilmente. Ele precisava de presença, de atenção real. As babás anteriores seguiam rotinas, mas não interagiam verdadeiramente com ele. Benício aprendeu que o mundo era previsível, mas vazio. Agora está aprendendo que pode ser surpreendente e cheio de vida. Samuel olhou para Luciana com uma admiração crescente. Como você sabe tudo isso? Meu filho me ensinou, respondeu simplesmente. Cada dia com ele era uma lição de como ver o mundo de formas diferentes. Como encontrar alegria em pequenos detalhes. Como estar presente, mesmo quando é doloroso. Você deve sentir muita falta dele. Luciana assentiu, os olhos marejados. Todos os dias. Mas cuidar de Benício me faz sentir que estou honrando a memória do meu filho, que estou usando tudo que aprendi com ele para ajudar outra criança. Samuel segurou o olhar dela por um longo momento. Havia uma conexão ali, nascida da dor compartilhada, da compreensão mútua de perdas que mudavam tudo. Obrigado, disse finalmente, por não desistir dele, por ver o que eu não conseguia ver. Você está vendo agora, Luciana respondeu. Isso é o que importa. Passaram a manhã inteira no jardim de inverno. Samuel cancelou todas as suas reuniões, algo que jamais fazia. Luciana trouxe diferentes objetos para Benício explorar. Uma esponja macia, um chocalho de madeira, pedaços de tecidos com texturas variadas. E a cada nova descoberta, o bebê reagia. Não muito, não dramaticamente, mas o suficiente para mostrar que estava engajado, presente e curioso. Rosa apareceu na porta do jardim de inverno por volta do meio-dia, trazendo suco e sanduíches. Parou ao ver a cena. Samuel sentado no chão, as mangas da camisa arregaçadas,
rindo enquanto Benício apertava uma bolinha de borracha que fazia um som engraçado. Luciana ao lado, orientando, incentivando, criando uma ponte entre pai e filho. Nunca pensei que veria este dia, Rosa murmurou, enxugando uma lágrima fugitiva. Depois do almoço leve, Benício começou a ficar sonolento. Luciana o pegou no colo, mas Samuel estendeu os braços. Posso levá-lo para dormir? Claro. Luciana sorriu, transferindo o bebê para os braços do pai. Samuel subiu as escadas lentamente, Benício aconchegado contra seu peito. No quarto, colocou o filho no berço com cuidado, cobrindo-o com o cobertor macio. Benício já estava quase dormindo, mas seus dedinhos ainda seguravam o ursinho. Samuel ficou ali parado por longos minutos, apenas observando. Observando o peito pequeno subir e descer com a respiração tranquila. Os cachos espalhados no travesseiro, as mãozinhas relaxadas. Prometo, sussurrou, tocando levemente a bochecha rosada. Prometo que vou estar presente daqui em diante. Não vou mais me esconder. Você merece um pai de verdade, não um fantasma. Quando desceu, encontrou Luciana organizando os brinquedos no jardim de inverno. Luciana, chamou, e ela se virou. Quero estar mais envolvido. Nos cuidados com Benício, quero dizer. Talvez você possa me ensinar como fazer o que você faz. O sorriso que iluminou o rosto de Luciana foi genuíno e caloroso. Seria uma honra. E naquele momento, algo mudou na casa. Não era mais apenas um espaço onde Benício vivia isolado, onde Samuel se escondia de suas dores, onde o silêncio reinava absoluto. Estava se tornando lentamente um lar. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual mas notável na dinâmica da mansão. Samuel começou a reestruturar sua rotina, delegando mais responsabilidades no escritório e reservando as manhãs e tardes para passar com Benício. Luciana se tornou não apenas a babá, mas uma espécie de professora para Samuel, ensinando-o pacientemente como se comunicar com o filho, como interpretar seus sinais sutis, como criar um mundo sensorial rico que Benício pudesse explorar. Certa manhã, enquanto Luciana preparava o banho de Benício, notou algo estranho. No armário do banheiro, atrás das toalhas felpudas e produtos de higiene infantil, havia uma fileira de pequenos frascos de vidro âmbar. Pegou um deles, franzindo a testa ao ler o rótulo. Colírio oftálmico, uso contínuo, Dr. Edmundo Reis. Aplicar 3 gotas em cada olho, 2 vezes ao dia. Luciana nunca havia aplicado nenhum colírio em Benício. Rosa não havia mencionado nada sobre medicação ocular. Intrigada, pegou outro frasco. Mesmo medicamento, mesma dosagem, mas este tinha data de quase 1 ano atrás. Rosa, chamou saindo do banheiro com os frascos na mão. Você sabe o que é isso? A governanta olhou para os frascos e assentiu. Ah, sim. O Dr. Reis prescreveu quando Benício nasceu. Disse que era para prevenir infecções oculares, já que ele era cego. Aplicávamos religiosamente durante o 1º ano. E por que pararam? Rosa deu de ombros. O médico disse que não era mais necessário depois que Benício completou 1 ano. Por quê? Há algum problema? Luciana estudou os frascos com atenção crescente. Algo não estava certo. Colírios preventivos para um bebê cego? Por 1 ano inteiro? Não fazia sentido médico. Bebês cegos não precisavam de profilaxia ocular intensiva, a menos que houvesse alguma condição específica. Você tem os registros médicos de Benício? Perguntou. O Sr. Samuel guarda tudo no escritório dele, numa pasta azul na 2ª gaveta. Luciana hesitou. Revirar os documentos pessoais de Samuel sem permissão parecia uma invasão, mas algo em seu instinto, a mesma intuição que a fizera perceber as reações sutis de Benício, dizia que aquilo era importante. Naquela tarde, quando Samuel saiu para uma reunião inevitável e Benício dormia seu cochilo da tarde, Luciana entrou no escritório. Encontrou a pasta azul exatamente onde Rosa havia dito. Dentro, havia uma coleção organizada de documentos médicos, todos em ordem cronológica. Começou pelos relatórios do nascimento. Parto cesárea de emergência devido a complicações, perda materna por hemorragia pós-parto,
bebê nascido com 38 semanas, a pegar 7/9, condição estável. Então veio o diagnóstico oftalmológico, assinado pelo Dr. Edmundo Reis. Cegueira congênita completa bilateral, ausência de resposta pupilar à luz. Recomenda-se acompanhamento contínuo e tratamento profilático com colírio específico para prevenir complicações. Luciana franziu a testa. Algo naquele relatório parecia vago. Não especificava a causa da cegueira. Não mencionava exames complementares, tomografias, ressonância magnética. Para um diagnóstico tão severo, esperava-se documentação muito mais detalhada. Continuou folheando. Havia mais relatórios do Dr. Reis, todos igualmente vagos, todos recomendando a continuidade do tratamento com colírio. Mas não havia nenhum exame de imagem, nenhum teste genético, nenhuma segunda opinião de outro especialista. O coração de Luciana começou a acelerar. Pegou um dos frascos de colírio e fotografou o rótulo com o celular. Depois fotografou algumas páginas do prontuário médico. Sabia que estava cruzando uma linha, mas algo muito mais forte que a ética profissional a impulsionava. Naquela noite, depois de colocar Benício para dormir, Luciana foi ao quarto que Rosa havia preparado para ela no andar de baixo. Sentou-se na cama com o laptop e começou a pesquisar. Digitou o nome do medicamento no Google, buscando informações sobre sua composição e uso. O que encontrou fez seu sangue gelar. O colírio prescrito continha ciclopentolato em concentração altíssima. Era um medicamento usado para dilatar pupilas durante exames oftalmológicos, mas a concentração nos frascos de Benício era 3 vezes maior que a dose padrão. E o uso prolongado, especialmente em bebês, tinha efeitos colaterais graves documentados. Poderia causar paralisia temporária dos músculos oculares, fotofobia extrema e, em casos severos, poderia mascarar ou até induzir sintomas de cegueira. Luciana leu e releu os artigos científicos, o coração batendo cada vez mais rápido. Seria possível? Poderia Benício não ser completamente cego? Poderiam os colírios ter estado suprimindo sua visão durante todo o primeiro ano de vida? Ela se lembrou de algo que havia notado nas últimas semanas. Quando brincavam no jardim de inverno, Benício sempre virava o rosto em direção à janela, quando o sol estava mais forte. Ela havia pensado que era o calor que ele sentia. Mas e se fosse a luz? E se ele pudesse perceber diferenças de luminosidade? Decidiu fazer um teste. No dia seguinte, durante a tarde, Luciana levou Benício para o jardim de inverno, como de costume. Mas desta vez, trouxe uma pequena lanterna que guardava na bolsa. Sentou-se com o bebê no tapete e esperou que ele ficasse calmo e concentrado em seu ursinho. Então, muito suavemente, acendeu a lanterna e a moveu lentamente na frente do rosto de Benício, a cerca de 30 centímetros de distância. No início, nada aconteceu. Benício continuou segurando o ursinho, alheio. Luciana tentou novamente, desta vez movendo a luz um pouco mais devagar, em um arco mais amplo, e então ela viu. Foi quase imperceptível, mas estava lá. As pupilas de Benício se contraíram ligeiramente, quando a luz passou diretamente sobre elas. Não foi uma resposta completa, não foi normal, mas foi uma resposta. O coração de Luciana disparou. Repetiu o teste várias vezes, sempre obtendo a mesma reação mínima. Benício tinha alguma percepção de luz, talvez mínima, talvez severamente comprometida, mas existente. Isso mudava tudo. Luciana pegou Benício no colo, abraçando-o contra o peito, enquanto sua mente corria. Precisava contar a Samuel. Mas como? Como explicar que havia mexido em seus documentos privados? Como acusá-lo de ter confiado em um médico que possivelmente havia prejudicado seu filho? E mais importante, se suas suspeitas estavam corretas, por que o Dr. Edmundo Reis teria prescrito aquele medicamento? Erro médico? Ou algo mais sinistro? Naquela noite, quando Samuel chegou em casa, Luciana o esperava na sala. Ele notou imediatamente a tensão em sua postura. Aconteceu algo com Benício? Perguntou alarmado. Ele está bem. Luciana apressou-se em tranquilizá-lo. Mas preciso conversar com você sobre algo importante. Muito importante. Samuel sentou-se.
a expressão mudando para preocupação cautelosa. Estou ouvindo. Luciana respirou fundo. Encontrei uns frascos de colírio no armário do banheiro de Benício. Rosa me disse que foram prescritos pelo Dr. Reis e aplicados durante o primeiro ano de vida dele. Sim, para prevenir infecções. O que tem isso? Samuel. Luciana se inclinou para a frente, escolhendo as palavras com cuidado. Pesquisei sobre o medicamento. A concentração é extremamente alta, muito maior que o padrão, e o uso prolongado pode afetar a visão. Samuel franziu a testa. Como assim afetar a visão? Benício já é cego. E se não for? Luciana disse suavemente. E se a cegueira dele não for tão completa quanto o Dr. Reis diagnosticou? O silêncio que se seguiu foi denso. Samuel a encarou como se ela tivesse dito algo absurdo. Luciana, eu entendo que você quer ajudar, mas 5 especialistas confirmaram o diagnóstico. Benício nasceu cego. É uma condição congênita. Eu vi as pupilas dele reagirem à luz hoje, Luciana insistiu. Foi mínimo, mas estava lá. Ele tem alguma percepção luminosa, tenho certeza. Samuel se levantou, passando as mãos pelo cabelo. Isso é impossível. Você está vendo coisas que quer ver porque... Porque o quê? Luciana também se levantou, a voz firme. Porque perdi um filho e estou projetando? Não é isso, Samuel. Sou profissional. Sei a diferença entre esperança ilusória e observação real. Então o que está sugerindo? Que o Dr. Reis mentiu? Que conspiraram para fazer meu filho parecer cego quando não é? Não sei, Luciana admitiu. Mas sei que algo não está certo. Os relatórios médicos são vagos demais. Não há exames de imagem. Nenhuma segunda opinião documentada. E esse medicamento... Pegou um dos frascos que havia trazido consigo. Isso não é tratamento padrão para bebês cegos. Samuel pegou o frasco estudando-o. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida passou por seu rosto. O que você quer que eu faça? Leve Benício a outro especialista. Alguém que não tenha conexão com o Dr. Reis. Peça uma avaliação completa, com todos os exames que deveriam ter sido feitos desde o início. Samuel olhou para o frasco por um longo momento, depois para Luciana. Via-se a luta interna em seus olhos, a esperança batalhando contra o medo de outra. Decepção. E se você estiver errada? Perguntou baixinho. E se levantarmos essas esperanças e não derem nada? E se eu estiver certa? Luciana respondeu. E se pudermos ajudar Benício de uma forma que nunca foi possível porque ninguém questionou o diagnóstico inicial? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com possibilidades. Finalmente Samuel assentiu. Vou fazer algumas ligações amanhã. Conheço um oftalmologista pediátrico em outro estado, alguém com reputação impecável. Vou pedir uma avaliação completa. Luciana soltou o ar que não sabia estar segurando. Obrigada. Não me agradeça ainda, Samuel disse, mas sua voz havia suavizado. Se isso for verdade, se alguém prejudicou meu filho intencionalmente... Não terminou a frase, mas não precisava. A raiva contida em seus olhos dizia tudo. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu muito. No andar de cima, Benício dormia tranquilo, alheio à tempestade que estava prestes a desabar sobre sua pequena vida. E em algum lugar da cidade, o Dr. Edmundo Reis talvez não soubesse ainda, mas suas mentiras estavam começando a se desfazer. A doutora Helena Monteiro era conhecida em todo o Brasil como uma das oftalmologistas pediátricas mais respeitadas do país. Seu consultório ficava em Porto Alegre, longe o suficiente de São Paulo para garantir que não tivesse nenhuma conexão com o Dr. Edmundo Reis. Samuel agendou uma consulta para a semana seguinte, usando um nome discreto para evitar atenção desnecessária. Durante aqueles dias de espera, a tensão na mansão era palpável. Samuel cancelou todas as viagens de negócios e passou cada momento livre com Benício, observando-o com uma atenção quase obsessiva. Procurava sinais, qualquer indício de que Luciana pudesse estar certa. Às vezes, achava que via algo, um leve desvio nos olhos quando uma luz forte passava, uma inclinação de cabeça em direção à janela ensolarada, mas não tinha certeza se era real ou apenas projeção de um pai desesperado. Luciana continuou suas rotinas com Benício,
mas agora documentava tudo. Fazia anotações detalhadas sobre cada reação do bebê, fotografava momentos específicos, registrava horários e condições de luz. Se suas suspeitas estivessem corretas, queriam ter evidências concretas para apresentar à especialista. Rosa observava tudo com crescente preocupação. Numa tarde, enquanto preparava o lanche de Benício, puxou Luciana de lado. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou em voz baixa. "O Sr. Samuel já sofreu tanto. Se isso for um alarme falso..." "Eu sei", Luciana respondeu, a voz carregada com o peso da responsabilidade. "Mas, Rosa, e se não for? E se houver uma chance, mesmo pequena, de que Benício possa ter alguma visão e ninguém nunca percebeu?" A governanta suspirou, olhando para o bebê que brincava tranquilo no tapete. O Dr. Reis era amigo pessoal da família. Conheceu o Sr. Samuel quando ele ainda era criança. Foi por isso que o chamaram quando a Sra. Melissa estava grávida. Essa informação fez Luciana parar. Amigo da família? Sim. O pai do Sr. Samuel, que Deus o tenha, sempre dizia que o Dr. Reis era o melhor médico de São Paulo. Quando descobriram as complicações da gravidez da Sra. Melissa, ele pessoalmente recomendou à equipe médica. Um frio percorreu a espinha de Luciana. Conexões pessoais podiam significar confiança cega. Samuel nunca teria questionado um diagnóstico vindo de alguém tão próximo da família. "E depois que Benício nasceu?" pressionou. "O Dr. Reis visitava frequentemente?" "Nos primeiros meses, sim. Vinha toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Sempre trazia os colírios pessoalmente. Dizia que era uma fórmula especial, manipulada especificamente para o caso de Benício." Cada nova informação aprofundava as suspeitas de Luciana. Fórmula especial, manipulada especificamente, entregas pessoais. Nada disso era protocolo médico padrão. "E quanto o Sr. Samuel pagava por essas consultas?" Rosa baixou ainda mais a voz. "Não sei os valores exatos, mas ouvi o senhor comentando uma vez que estava investindo uma fortuna no tratamento de Benício. Consultas, medicamentos importados, equipamentos especiais." Luciana sentiu náusea. Se suas suspeitas estivessem corretas, o Dr. Reis não estava apenas enganando Samuel. Estava lucrando com isso. No dia da viagem para Porto Alegre, Samuel fretou um jato particular. Não queria submeter Benício ao estresse de um voo comercial. Luciana os acompanhou, carregando uma pasta com todas as suas anotações e os frascos de colírio que havia guardado como evidência. Durante o voo, Benício ficou inquieto. Não estava acostumado a mudanças tão drásticas em sua rotina. Luciana o segurou no colo, cantarolando baixinho para acalmá-lo, enquanto Samuel olhava pela janela, perdido em pensamentos sombrios. "Luciana", ele disse de repente, sem tirar os olhos das nuvens lá fora. "Se você estiver certa sobre isso, se o Dr. Reis realmente fez algo ao meu filho intencionalmente, não sei se conseguirei me controlar." "Vamos descobrir a verdade primeiro", Luciana respondeu com calma. "Depois lidaremos com as consequências." O consultório da doutora Helena era moderno e acolhedor, com paredes decoradas em tons pastéis e brinquedos educativos espalhados pela sala de espera. A própria médica os recebeu pessoalmente. Uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos presos num coque elegante, olhos perspicazes atrás de óculos de armação fina. "Senhor Almeida, prazer em conhecê-lo", cumprimentou estendendo a mão. Depois se virou para Luciana. "E você deve ser a babá que notou as reações do Benício." "Sim, doutora. Trouxe todas as minhas anotações." "Ótimo. Vamos precisar delas." A doutora Helena se ajoelhou na frente de Benício, que ainda estava no colo de Luciana. "E este é o jovem Benício." "Olá, querido. Vou examinar seus olhinhos hoje, está bem? Não vai doer nada, prometo." O exame durou quase 3 horas. A doutora Helena foi meticulosa, usando equipamentos que Samuel nunca havia visto antes. Fotografou as retinas de Benício de múltiplos ângulos, fez testes de resposta pupilar com diferentes intensidades de luz, verificou a estrutura ocular completa com um aparelho de imagem avançado. Benício choramingou algumas vezes, desconfortável com as luzes e manipulações, mas Luciana permaneceu ao lado dele o tempo todo, segurando sua mãozinha, cantarolando suavemente. Finalmente,
Depois de analisar todas as imagens em seu computador, a doutora Helena se virou para Samuel e Luciana, a expressão grave. Precisam se sentar, disse, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. O coração de Samuel disparou. Aquele tom não prometia boas notícias. Primeiro, a doutora Helena começou, quero deixar claro que Benício tem sim uma deficiência visual severa. Não estou dizendo que ele tem visão normal ou que vai ter. Samuel sentiu seu estômago afundar. Então Luciana estava errada. Mas, a médica continuou, e Samuel se agarrou àquela palavra como um náufrago a uma boia. A estrutura ocular de Benício está completamente intacta. Suas retinas estão saudáveis. O nervo óptico está funcional. Não há nenhuma razão anatômica para ele ser completamente cego. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como assim? Samuel finalmente conseguiu perguntar. A doutora Helena girou o monitor do computador para que pudessem ver as imagens. Vejam aqui. Estas são as retinas de Benício. Estão perfeitamente desenvolvidas. Aqui está o nervo óptico, também normal. Se ele tivesse cegueira congênita verdadeira, veríamos malformações, subdesenvolvimento, ausência de estruturas. Mas não há nada disso. Então por que ele não enxerga? Luciana perguntou, embora já suspeitasse da resposta. A médica pegou os frascos de colírio que Luciana havia trazido. Por causa disso. Vocês sabem o que é ciclopentolato? É para dilatar pupilas, Samuel respondeu, a voz tensa. Exatamente. Em doses normais, durante exames, é seguro e temporário. Mas a concentração nestes frascos é absurdamente alta. E, segundo me disseram, foram aplicados diariamente durante um ano inteiro? Samuel assentiu, uma raiva fria começando a se formar em seu peito. O uso prolongado de ciclopentolato em concentrações tão altas, especialmente em um bebê, causa paralisia dos músculos ciliares, os músculos que controlam o foco e a resposta à luz. Também causa fotofobia extrema e pode danificar temporariamente as vias neurais que processam informação visual. Essencialmente, a doutora Helena fez uma pausa, deixando que as palavras pesassem. Este medicamento pode ter induzido cegueira funcional em uma criança com olhos perfeitamente saudáveis. Luciana levou a mão à boca, contendo um soluço. Mesmo suspeitando, ouvir a confirmação era devastador. Samuel permaneceu imóvel, o rosto pálido. Você está dizendo que meu filho não nasceu cego? Que foi o medicamento que o Dr. Reis prescreveu que o tornou cego? É o que as evidências sugerem. Preciso fazer mais testes ao longo das próximas semanas para confirmar a extensão do dano e se é reversível. Mas sim, Sr. Almeida, acredito que seu filho foi vítima de negligência médica grave, possivelmente intencional. Intencional? Samuel se levantou bruscamente. Por que diabos alguém faria isso intencionalmente? A doutora Helena hesitou. Não posso especular sobre motivos, mas posso dizer que essas concentrações não acontecem por acidente. Alguém formulou este medicamento especificamente para causar esse efeito. Samuel começou a andar de um lado para o outro, as mãos cerradas em punhos. Luciana podia ver a raiva emanando dele em ondas quase visíveis. Há alguma esperança? Ela perguntou baixinho. A visão de Benício pode se recuperar? Honestamente não sei, a doutora Helena admitiu. Os danos causados pelo uso prolongado podem ser permanentes. Mas o cérebro infantil é notavelmente plástico. Se começarmos terapia visual intensiva imediatamente, se trabalharmos para reabilitar as vias neurais enquanto ele ainda é jovem, pode haver alguma recuperação. Talvez não visão completa, mas possivelmente percepção de luz e sombra, talvez reconhecimento de formas em alto contraste. Façam tudo, Samuel disse imediatamente, virando-se para a médica. Qualquer tratamento disponível, qualquer terapia, não importa o custo. Vou elaborar um plano de tratamento, a doutora Helena prometeu. Mas também precisam saber, isso deve ser relatado. O que aconteceu com Benício é crime. O Dr. Reis precisa ser investigado. Ele será mais que investigado, Samuel disse, a voz perigosamente baixa. Vou destruir a carreira dele. Vou garantir que nunca mais toque em outra criança. Luciana se levantou e tocou o braço de Samuel.
Primeiro vamos focar em Benício, em ajudá-lo. A justiça virá depois. Samuel olhou para ela, depois para o filho que dormia tranquilo no carrinho, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Assentiu lentamente. Você estava certa, disse a Luciana. Desde o início. Se não fosse por você... Não faça isso, Luciana o interrompeu suavemente. Nós descobrimos juntos. Agora vamos curá-lo juntos. A doutora Helena lhes deu documentação completa de seus achados, incluindo as imagens das retinas de Benício e um relatório detalhado sobre os efeitos do medicamento. Também forneceu contatos de advogados especializados em negligência médica e órgãos reguladores que deveriam ser notificados. No voo de volta para São Paulo, Samuel segurou Benício no colo pela primeira vez durante um voo. O bebê dormia, a cabecinha apoiada no peito do pai, completamente confiante. Prometo, Samuel sussurrou, beijando os cachos macios, que vou consertar isso. De alguma forma, vou consertar isso. Luciana, sentada ao lado, observava pai e filho com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pensou em seu próprio filho, em como lutou até o fim por ele. E soube que faria o mesmo por Benício. A verdade havia finalmente vindo à luz. Agora começava a verdadeira batalha. Na manhã seguinte ao retorno de Porto Alegre, Samuel estava sentado em seu escritório antes mesmo do sol nascer. Não havia dormido. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Benício, via os 2 anos roubados, via a traição de alguém em quem confiava cegamente. O doutor Edmundo Reis havia sido como um tio para Samuel. Esteve presente em aniversários, jantares de família, celebrações. Quando Melissa engravidou, foi a primeira pessoa que Samuel consultou. E quando as complicações surgiram, foi Edmundo quem segurou sua mão no hospital e prometeu que faria tudo ao seu alcance para salvar mãe e bebê. Melissa não sobreviveu. Mas Edmundo estava lá, nos dias mais escuros, oferecendo apoio, prometendo cuidar de Benício com dedicação especial. E Samuel, destroçado pela perda, agarrou-se a essa promessa como um homem se afogando agarra-se a qualquer coisa que flutua. Agora, olhando os relatórios da doutora Helena espalhados sobre sua mesa, Samuel entendia. Não havia sido cuidado especial. Havia sido manipulação. Abuso de confiança da pior espécie. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de memória. Escritório do Dr. Edmundo Reis. Bom dia. Atendeu uma recepcionista com voz alegre. Preciso falar com o doutor. É urgente, Samuel Almeida. Houve uma pausa breve. Um momento, senhor Almeida. A espera pareceu eterna. Finalmente, a voz familiar e calorosa do Dr. Reis veio através da linha. Samuel, que surpresa maravilhosa, faz tempo que não conversamos. Como está o pequeno Benício? A normalidade na voz dele, a familiaridade falsa, fez a raiva de Samuel ferver. Preciso vê-lo, hoje. É sobre Benício. Claro, claro. Aconteceu algo? Está tudo bem? Não, Samuel disse, a voz cortante como lâmina. Nada está bem. Estarei aí em 1 hora. Desligou antes que Edmundo pudesse responder. Luciana encontrou Samuel saindo do escritório, já vestido com um terno escuro que parecia armadura de batalha. Vai vê-lo? Perguntou desnecessariamente. Vou, e vou gravar cada palavra que ele disser. Samuel. Luciana tocou seu braço, fazendo-o parar. Seja cuidadoso. Se ele perceber que você sabe, pode destruir evidências, fabricar desculpas. Precisamos que ele se incrimine sozinho. Samuel respirou fundo, lutando para controlar a raiva que ameaçava consumi-lo. Você tem razão. Você sempre tem razão. Leve isso. Luciana estendeu um pequeno gravador digital que havia comprado no caminho do aeroporto. E seja esperto. Não o acuse diretamente. Faça perguntas. Deixe que ele fale. Samuel pegou o gravador, seus dedos roçando os de Luciana. Por um momento apenas olharam um para o outro, e algo passou entre eles. Cumplicidade, confiança, e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Cuide dele enquanto estou fora, Samuel disse baixinho. Sempre. O consultório do Dr. Edmundo Reis ficava em um prédio elegante nos jardins,
todo decorado em madeira escura e couro marrom, exalando tradição e confiabilidade. Samuel conhecia cada centímetro daquele lugar. Quantas vezes havia sentado naquela sala de espera, esperando notícias sobre Benício, confiando cegamente em cada palavra que saía da boca de Edmundo. A recepcionista o cumprimentou com um sorriso. Senhor Almeida, o doutor está esperando. Pode entrar. Edmundo se levantou quando Samuel entrou, abrindo os braços para um abraço. Samuel o aceitou rigidamente, cada fibra de seu ser gritando para afastar aquele homem. Samuel, meu rapaz, você parece cansado. Sente-se, sente-se. Quer um café? Não, obrigado. Samuel sentou-se na cadeira de frente para a mesa, o gravador discretamente ativado no bolso interno do paletó. Então, o que traz você aqui com tanta urgência? É sobre o Benício? Notou alguma mudança? Sim, Samuel disse cuidadosamente. Na verdade, notei várias mudanças. A nova babá tem trabalhado intensamente com ele. Ele está mais responsivo. O rosto de Edmundo se iluminou. Que maravilha! Viu? Eu sempre disse que com o tempo e cuidado adequado, mesmo crianças com cegueira congênita podem desenvolver outras habilidades compensatórias. Sobre isso, Samuel se inclinou para a frente. Tenho pensado muito sobre o diagnóstico original. Você se importaria de revisar comigo exatamente como chegou à conclusão de que Benício era completamente cego? Edmundo piscou, surpreso pela pergunta. Bem, foram os exames padrão logo após o nascimento. Teste de resposta pupilar, exame de fundo de olho, tudo indicava a ausência completa de função visual. Você fez tomografia? Ressonância magnética? Naquela época não era necessário. O diagnóstico clínico foi conclusivo. Mas não seria protocolo padrão fazer imagens para confirmar a causa da cegueira? Edmundo começou a parecer desconfortável. Samuel, aonde você quer chegar com isso? Só tentando entender. E aqueles colírios que você prescreveu, os que usamos durante o primeiro ano, qual era exatamente o propósito deles? Já expliquei na época. Eram profiláticos para prevenir infecções oculares secundárias. Mas bebês cegos precisam de profilaxia tão intensiva, 2 vezes ao dia, todos os dias, durante um ano inteiro? Cada caso é único, Samuel. O caso do Benício requeria cuidados especiais. Especiais como? Samuel pressionou, mantendo a voz neutra com grande esforço. Edmundo se levantou, caminhando até a janela. Por que todas essas perguntas? Aconteceu algo que eu deveria saber? Levei Benício a outro especialista, Samuel disse, observando atentamente a reação. Edmundo se virou bruscamente. Outro especialista? Por quê? Não confia mais em mim? Doutora Helena Monteiro, em Porto Alegre. Talvez você a conheça. A cor drenou do rosto de Edmundo. Helena Monteiro, repetiu baixinho. E o que ela disse? Coisas muito interessantes. Samuel se levantou, aproximando-se. Por exemplo, que as retinas de Benício estão perfeitamente saudáveis. Que não há nenhuma razão anatômica para ele ser completamente cego. Isso é impossível. Deve ter havido um erro. Ela também analisou os colírios que você prescreveu. As concentrações de ciclopentolato eram 3 vezes maiores que o padrão. Edmundo, por que você daria um medicamento que induz cegueira funcional a um bebê? O silêncio que se seguiu foi devastador. Edmundo abriu e fechou a boca várias vezes, procurando palavras que não vinham. Samuel, você não entende? Então me faça entender! Samuel explodiu, toda a raiva contida finalmente transbordando. Me faça entender por que um homem que eu considerava família, que jurou proteger meu filho, intencionalmente o prejudicou. Não foi intencional, Edmundo gritou de volta. Nunca foi para machucá-lo. Então para quê? Para quê, Edmundo? O médico mais velho caiu pesadamente em sua cadeira, as mãos tremendo. Eu tinha dívidas que você não pode imaginar. Jogo, investimentos ruins. Estava à beira da falência. E então uma empresa farmacêutica me abordou. O estômago de Samuel revirou. Continua. Eles queriam testar um novo composto. Disseram que era seguro, que os efeitos eram temporários, reversíveis. Precisavam de um caso. Um bebê que já tivesse problemas visuais,
para mascarar qualquer efeito colateral. Ofereceram muito dinheiro, Samuel. Dinheiro suficiente para pagar todas as minhas dívidas. Benício não tinha problemas visuais, Samuel disse, a voz perigosamente baixa. Você inventou o diagnóstico. Edmundo enterrou o rosto nas mãos. Ele nasceu em meio a tanto trauma, a perda da Melissa. Ninguém questionaria. E você estava tão destroçado, tão perdido. Aceitaria qualquer coisa que eu dissesse. Samuel sentiu náusea. Você usou meu luto. Usou a morte da minha esposa para justificar o abuso do meu filho. Eu pensei que seria temporário. Eles disseram que seria apenas alguns meses, que depois poderíamos parar o tratamento e ele se recuperaria naturalmente. Mas então começaram a pressionar para continuar. Ameaçaram me expor se eu parasse. Então você continuou. Durante um ano inteiro você continuou aplicando aquele veneno nos olhos do meu filho. Eu não sabia que causaria danos permanentes. Eles mentiram para mim também. E isso te absolve? Samuel berrou. Você é médico, tinha o dever de proteger, não de experimentar. Edmundo chorava agora, lágrimas descendo por seu rosto envelhecido. Sinto muito. Deus, Samuel, eu sinto tanto. Nunca quis machucá-lo, você tem que acreditar em mim. Samuel olhou para aquele homem, alguém que conhecia há décadas, alguém em quem confiava completamente, e sentiu apenas nojo. O nome da empresa farmacêutica, agora. Samuel, agora! Biovision Pharmaceuticals, Edmundo soluçou. Mas eles vão negar tudo. Não há documentação oficial, nenhum contrato escrito. Foi tudo sob a mesa. Deixe que eu me preocupe com isso. Samuel se virou para sair. Samuel, por favor, não destrua minha carreira. Pelos anos de amizade, pela memória do seu pai. Samuel parou na porta sem se virar. Meu pai teria vergonha de você. E quanto a mim, você deixou de existir no momento em que tocou em meu filho. Saiu batendo a porta. No carro, com mãos trêmulas, Samuel parou o gravador. Tinha tudo. A confissão completa. Edmundo havia se incriminado totalmente. Dirigiu sem rumo por quase 1 hora, tentando processar tudo. A traição era profunda demais, a violação de confiança muito vasta para ser compreendida de uma só vez. Finalmente estacionou em frente a um parque e ligou para seu advogado. Marco, preciso de você. Agora. E traga especialistas em crimes de negligência médica e fraude farmacêutica. Samuel, o que aconteceu? Guerra, Samuel respondeu. Aconteceu uma guerra. Quando chegou em casa horas depois, com uma equipe de advogados já montando o caso, encontrou Luciana no jardim de inverno com Benício. Ela estava lendo para ele, os dedos pequenos do bebê explorando as páginas texturizadas de um livro sensorial. Ao ver Samuel, Luciana se levantou lendo tudo em seu rosto. Você conseguiu? Samuel assentiu, tirando o gravador do bolso. Tudo. Ele confessou tudo. Luciana fechou os olhos aliviada. Então podemos processá-lo. Podemos garantir que nunca mais faça isso com outra criança. Não é só ele, Samuel disse sombriamente. Há uma empresa farmacêutica envolvida. Usaram Benício como cobaia humana sem consentimento. A raiva brilhou nos olhos de Luciana. Então vamos atrás deles também. Samuel olhou para o filho, que tinha o rostinho virado na direção dele. Como se soubesse que o pai estava ali. Vou destruí-los, prometeu baixinho. A todos. Vou garantir que paguem pelo que fizeram. Luciana tocou seu braço. Mas primeiro, vamos focar em curar Benício. A vingança pode esperar. Seu filho não pode. Samuel cobriu a mão dela com a sua. Você tem razão. Como sempre. E naquele momento, com a verdade finalmente revelada e a batalha apenas começando, Samuel soube que não estava sozinho. Tinha Luciana ao seu lado. E juntos lutariam por Benício com tudo que tinham. 6 meses depois, a mansão dos Almeida havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso de dor e luto, agora pulsava com vida, esperança e sons de uma criança descobrindo o mundo. Benício estava sentado no tapete do jardim de inverno, cercado por blocos coloridos de alto contraste, pretos, brancos e vermelhos vibrantes. Suas mãozinhas pegavam cada peça com concentração intensa, virando-as, estudando-as. E então, para a alegria de todos que observavam, seus olhos seguiram o movimento de um bloco vermelho
que Luciana erguia lentamente. Você está vendo, não está, pequeno? Ela sussurrou emocionada. Está vendo a cor. A terapia visual intensiva recomendada pela doutora Helena estava funcionando. Lentamente, milagrosamente, a visão de Benício estava emergindo da escuridão forçada. Não era visão perfeita. Nunca seria. Os danos causados pelos colírios tinham deixado cicatrizes permanentes nas vias neurais. Mas ele podia perceber luz e sombra, distinguir formas grandes, reconhecer cores em alto contraste. Para um bebê que supostamente seria cego para sempre, era um milagre. Samuel entrou no jardim de inverno, ainda usando o terno do escritório, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Nos últimos meses, havia aprendido a equilibrar trabalho e família de uma forma que nunca imaginou possível. As manhãs eram dedicadas aos negócios, mas as tardes e noites pertenciam inteiramente a Benício. Como foi a sessão de hoje? Perguntou, ajoelhando-se ao lado deles. Incrível. Luciana sorriu aquele sorriso radiante que agora iluminava regularmente a casa. Ele seguiu o movimento do bloco vermelho 5 vezes consecutivas. 5, Samuel. Há 2 meses, mal conseguia detectar mudanças de luz. Samuel pegou o filho no colo e Benício imediatamente virou o rostinho em direção ao pai. Seus olhinhos, antes tão vazios e sem foco, agora tinham um brilho de reconhecimento. Não conseguia ver os detalhes do rosto de Samuel, mas reconhecia a forma, a voz, a presença. Papai, Benício disse, a palavra ainda um pouco arrastada, mas clara. O coração de Samuel se apertou como sempre acontecia quando ouvia aquela palavra. Benício havia começado a falar 3 meses atrás, estimulado pela terapia de fala que acompanhava a visual. Cada nova palavra era uma vitória, cada frase uma celebração. Oi, campeão. Samuel beijou o topo da cabeça do filho. Papai está aqui. Rosa apareceu na porta com uma bandeja de limonada fresca e biscoitos. Senhor Samuel, os advogados ligaram. Disseram que o julgamento começa semana que vem. A atmosfera no cômodo mudou sutilmente. O processo contra o Dr. Edmundo Reis e a BioVision Pharmaceuticals havia se arrastado por meses, mas finalmente chegaria ao tribunal. Obrigado, Rosa, Samuel disse, a mandíbula tensionada. Depois que a governanta saiu, Luciana tocou levemente o braço de Samuel. Você está pronto? Mais do que pronto. Quero que ele pague pelo que fez. Quero que todos paguem. Nos meses seguintes à descoberta da verdade, a equipe legal de Samuel havia construído um caso irrefutável. A gravação da confissão de Edmundo era apenas o começo. Investigações mais profundas revelaram uma rede extensa de experimentação médica ilegal. A BioVision Pharmaceuticals havia usado dezenas de crianças em testes não autorizados, todos disfarçados como tratamentos legítimos. Edmundo não era o único médico envolvido. Havia uma rede inteira de profissionais endividados, ou gananciosos, que haviam vendido a ética por dinheiro. Mas o caso de Benício era o mais documentado, o mais claro, o mais devastador, e Samuel se certificara de que recebesse a atenção máxima da mídia. Vai ser difícil, Luciana disse baixinho, observando Benício brincar com os blocos. Reviver tudo no tribunal. Eu sei, mas preciso fazer isso, não apenas por Benício, mas por todas as outras crianças que foram prejudicadas. Alguém precisa responsabilizar essas pessoas. Luciana assentiu, compreendendo. Nos últimos meses, ela e Samuel haviam se tornado mais que empregador e empregada. Eram parceiros em todos os sentidos, na criação de Benício, na luta por justiça, e em algo mais profundo que nenhum dos dois ainda havia, nomeado em voz alta. A semana do julgamento chegou rápido demais. Samuel se vestiu com seu terno mais imponente, armadura para a batalha que estava por vir. Luciana ficaria em casa com Benício. Ambos concordaram que o tribunal não era lugar para um bebê. Boa sorte, ela disse na porta, ajeitando a gravata dele em um gesto íntimo que se tornara natural entre eles. Obrigado. Samuel cobriu a mão dela com a sua, segurando por um momento mais longo que o necessário. Ligo assim que terminar. O tribunal estava lotado. A mídia havia transformado o caso em manchete nacional. Bebê usado como cobaia por médico de família, gritavam os jornais.
Empresa farmacêutica em escândalo de experimentação ilegal, ecoavam as notícias. O Dr. Edmundo Reis entrou no tribunal parecendo ter envelhecido décadas. Seus cabelos, antes grisalhos, mas ainda abundantes, agora eram escassos e completamente brancos. Estava curvado, encolhido sob o peso da culpa e da vergonha pública. Evitou o olhar de Samuel completamente. Os advogados da Biovision eram agressivos, bem vestidos, caros. Argumentavam que não havia provas diretas, ligando a empresa aos atos de Edmundo, que ele havia agido sozinho, por conta própria. Mas a equipe de Samuel estava preparada. Apresentaram documentos bancários mostrando transferências substanciais da Biovision para contas offshore de Edmundo. E-mails criptografados recuperados por especialistas forenses. Testemunhos de outros médicos que haviam sido abordados com ofertas similares. O momento mais poderoso veio quando o próprio Samuel subiu ao banco das testemunhas. Senhor Almeida, o promotor começou. Pode nos contar o que aconteceu no dia em que descobriu a verdade sobre a condição de seu filho? Samuel respirou fundo, olhando diretamente para Edmundo. Minha babá, Luciana Tavares, notou que Benício estava reagindo à luz. Algo que supostamente seria impossível se ele fosse completamente cego. Ela me encorajou a buscar uma segunda opinião. E o que essa segunda opinião revelou? Que meu filho tem olhos perfeitamente saudáveis, que não há razão anatômica para ele ser cego, e que o medicamento prescrito pelo Dr. Reis havia induzido cegueira funcional em uma criança com visão potencialmente normal. Um murmúrio percorreu o tribunal. Como isso o fez sentir? Samuel fechou os olhos por um momento. Traído, violado, furioso além das palavras. Este homem, apontou para Edmundo, era como família. Confiamos nele completamente. E ele usou essa confiança para transformar meu filho em cobaia de laboratório. E qual é a condição de Benício hoje? Com terapia intensiva, ele está recuperando alguma visão. Não será normal. Os danos foram extensos demais. Mas ele pode ver. Pode distinguir cores, formas, seguir movimentos. Coisas que nos disseram que nunca seriam possíveis. Obrigado, Sr. Almeida. Sem mais perguntas. Os advogados de defesa tentaram descreditar o testemunho de Samuel, insinuando que ele estava exagerando a recuperação de Benício, que qualquer melhora poderia ser desenvolvimento natural tardio. Mas Samuel permaneceu firme, calmo, devastadoramente credível. Quando foi a vez de Edmundo testemunhar, ele mal conseguia falar. Admitiu tudo: a dívida de jogo, a abordagem da Biovision, o diagnóstico falso, os colírios manipulados. Chorou no banco das testemunhas, implorando perdão que sabia que nunca viria. Nunca quis machucar Benício, soluçou. Pensei que seria temporário, que poderia controlar, mas estava tão fundo, tão desesperado, e em momento algum, o promotor pressionou. Considerou interromper o experimento quando viu que estava causando dano? Edmundo hesitou. Eles ameaçaram me expor, destruir minha carreira. Eu tinha medo. Então escolheu proteger sua carreira em vez de proteger um bebê inocente? Silêncio. Responda à pergunta, doutor. Sim, Edmundo sussurrou. Sim, fiz essa escolha. E viverei com essa culpa pelo resto da vida. O julgamento durou 3 semanas. Testemunha após testemunha. Evidência após evidência, a culpa de Edmundo e da Biovision se tornava inegável. Quando o júri finalmente retornou com o veredito, culpado em todas as acusações, o tribunal irrompeu em aplausos. Samuel permaneceu sentado, imóvel, sentindo não vitória, mas apenas um vazio cansado. Edmundo foi sentenciado a 12 anos de prisão. A Biovision foi multada em centenas de milhões e forçada a estabelecer um fundo de compensação para todas as vítimas de suas experiências ilegais. Vários executivos foram indiciados criminalmente. Quando Samuel finalmente chegou em casa naquela noite, encontrou Luciana esperando na sala. Acabou? Ela perguntou. Acabou, Samuel confirmou, deixando-se cair no sofá. Culpado em tudo. Luciana se sentou ao lado dele, pegando sua mão. Como você se sente? Não sei, esperava sentir algo.
Triunfo, talvez, satisfação, mas só sinto cansaço. É porque justiça não apaga o que foi feito, Luciana disse gentilmente. Não devolve o tempo perdido. Não, mas talvez impeça que aconteça com outras crianças. Isso já é muito. Samuel virou-se para ela, estudando seu rosto na luz suave da sala. Nos últimos meses, Luciana havia se tornado parte essencial de suas vidas. Não conseguia imaginar um dia sem ela, uma manhã sem vê-la com Benício, uma noite sem sua presença tranquila preenchendo a casa. Luciana, começou a voz hesitante, eu queria te perguntar algo. O quê? Quando tudo isso começou, você era a babá. Mas há muito tempo deixou de ser apenas isso. Você é família. Para Benício e para mim. Luciana sentiu seu coração acelerar. Samuel, deixe-me terminar, ele pediu. Sei que ainda estamos nos curando. Você da perda do seu filho, eu da perda de Melissa. Sei que talvez seja cedo demais, mas não consigo imaginar minha vida, a vida de Benício, sem você nela. Lágrimas se formaram nos olhos de Luciana. Eu também não consigo. Então fique, não como babá, mas como parte da nossa família, oficialmente. Você está pedindo... Estou pedindo para você considerar um futuro conosco. Não precisa responder agora. Não precisa decidir nada hoje. Mas quero que saiba que há um lugar para você aqui. Sempre haverá. Luciana tocou o rosto dele com ternura. Eu já decidi, Samuel. Decidi há meses, no momento em que Benício me chamou de mamãe pela primeira vez, e meu coração se sentiu completo novamente. Samuel pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Então ficamos juntos? Os três? Sim, ela sorriu através das lágrimas. Os três. Uma família. Naquele momento, como se sentisse a mudança no ar, Benício apareceu no topo das escadas, segurando o corrimão, descendo lentamente. Rosa estava logo atrás dele, supervisionando, mas deixando que tentasse sozinho. Mamãe, papai, chamou, seus olhinhos procurando pelas formas familiares. Samuel e Luciana se levantaram juntos, caminhando até o pé das escadas. Benício estendeu os bracinhos e Samuel o pegou, erguendo-o no ar. Estamos aqui, campeão. Sempre estaremos aqui. Luciana envolveu ambos em um abraço, e os três ficaram ali, no corredor da mansão que já não era mais silenciosa, já não era mais vazia. Havia sido um caminho longo e doloroso, cheio de traição, perda e luta, mas no final encontraram algo precioso. Encontraram cura, encontraram justiça, e encontraram uns aos outros. 2 anos depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Benício, agora com 4 anos, corria pelo jardim da mansão, rindo enquanto perseguia bolhas de sabão que Luciana soprava. Conseguia vê-las, grandes esferas iridescentes contra o céu azul, e esticava as mãozinhas para pegá-las. Sua visão nunca seria perfeita. Ainda precisava de óculos especiais, ainda tinha dificuldade com detalhes finos, ainda se cansava facilmente quando focava por muito tempo, mas podia ver. Podia reconhecer rostos, cores, formas. Podia ver os sorrisos de seus pais. Samuel observava da varanda. Luciana, agora oficialmente sua esposa. Ao lado dele, a mão dela descansando sobre o ventre levemente arredondado. 5 meses de gravidez. Uma irmãzinha ou irmão para Benício. Nunca pensei que teríamos isso, Samuel disse baixinho. Depois de tudo que perdemos, nunca pensei que poderíamos ser felizes novamente. A felicidade não apaga a dor, Luciana respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro. Mas pode coexistir com ela. Podemos honrar quem perdemos e ainda assim abraçar o que encontramos. Samuel beijou o topo da cabeça dela. Você me ensinou isso. Ensinou a Benício. Nos ensinou a ver novamente em todos os sentidos. Benício parou de correr e olhou para eles na varanda. Mesmo de longe, conseguia ver as formas de seus pais, juntos, observando-o. Mamãe, papai, chamou acenando freneticamente. Estão vendo? Estou pegando as bolhas. Estamos vendo, amor. Luciana gritou de volta. Você é muito rápido. E era verdade. Estavam vendo. Todos estavam vendo.
O bebê que nascera em meio à tragédia, que foi traído por quem deveria protegê-lo, que viveu anos na escuridão forçada, agora corria livre sob o sol, enxergando o mundo em toda a sua beleza imperfeita. E a babá que chegara àquela mansão, carregando sua própria dor, procurando apenas um propósito para continuar, havia encontrado uma nova família, um novo filho para amar, uma nova razão para acreditar em milagres. Às vezes a verdade dói. Às vezes desvenda horrores que gostaríamos de não conhecer. Mas às vezes a verdade também liberta. E naquele jardim ensolarado, com risadas de criança ecoando pelas paredes que já não guardavam segredos, 3 corações curados batiam em harmonia. Uma família nascida não do sangue, mas da escolha, da luta, do amor que se recusa a desistir. E Benício, correndo entre as bolhas, via tudo isso com olhos que foram roubados e depois devolvidos. Via o amor, via o futuro, via a luz. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.